Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Calculista de Aço. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre aquela frase que todo calculista já ouviu na vida. Ah, mas eu sempre fiz assim e nunca tive problema. Bom, como eu disse, se você é calculista, já ouviu isso alguma vez na vida. Se você não é calculista ou trabalha na construção civil, provavelmente você já ouviu também. Se você ainda não ouviu, é porque você ainda deve estar em começo de carreira. Por quê? É muito comum alguns construtores julgarem que o projeto estrutural ele vem exagerado, tá? Por que isso? É porque, de fato, em algumas estruturas, vou falar da metálica, que é a minha área, eu sei que em concreto armado também ocorre. Algumas estruturas, se você montar ela mais leve do que o que a norma pede, naturalmente ela vai ficar de pé e vai funcionar enquanto não acontecer nada extremo. Por exemplo, uma carga de vento prevista na NBR 6123, ou uma carga de vibração, ou uma carga realmente que exceda ali os limites da estrutura. Ela vai ficar de pé, ela é mais leve, vai ficar de pé. Então, muitas pessoas têm a tendência de achar que os engenheiros estão exagerando, tá? Eu não vou descartar a hipótese que alguns engenheiros podem sim, por falta às vezes de segurança, de conhecimento mesmo, ficar às vezes exagerando. Se tem uma peça que passa com 10, ele joga uma peça que passaria com 12. E assim ele vai agregando peso, né, na estrutura. Mas nem todos são assim. Eu digo que a maioria dos calculistas que estudaram realmente, que sabem fazer, eles seguem os parâmetros da norma dentro da maior economia possível. Isso tanto de material quanto de mão de obra de fabricação. Então, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês alguns casos em que esse conceito de eu sempre fiz assim e nunca deu problema, falhou, tá? Eu vou te mostrar alguns problemas que ocorreram, alguns vídeos que eu peguei na internet aqui, eu vou comentar sobre eles, tá? E você vai acompanhar comigo e vai entender por que eu tô falando que muitas vezes a estrutura mais leve, ela só vai suportar uma situação corriqueira, situação comum. E no dia que acontecer uma situação fora do comum, você vai ter problema. Então vem comigo, eu sou Felipe Jacob, engenheiro mecânico, e estou aqui para mostrar para vocês alguns casos aí em que você teve problema quando ouviu a frase eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Então, temos aqui um vídeo recente, tá? Foi postado aí em 16 de janeiro, hoje é dia 18 de janeiro. Tem um vídeo recente aqui, ó. Vendaval derruba cobertura de posto JR em Tanguá, Rio de Janeiro, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ele é um pouquinho grande, vou pegar só a parte que importa aqui. O que acontece, ó? Dá uma olhadinha aqui nesse posto, ó. Tá, tem um vento ocorrendo, tá ocorrendo uma ventania, né? Não parece uma ventania tão grande. Deixa eu pôr aqui em tela grande aqui. Não me parece uma ventania tão grande a ponto, né, de... Olha aqui, ó, você vê que o forro aqui, ó, nem tá voando tanto. Se tivesse uma ventania forte demais, nossa, ele... Pode ter certeza que esse forro estaria bem longe daqui, né? Então, em algum momento ocorreu aí um problema estrutural, tá? Na minha análise aqui, eu ouso dizer o seguinte, vou fazer uma análise bem simples aqui, ó. Você vê que essa parte está rígida e ele vem vibrando a partir daqui, tá vendo? Ó, daqui para cá, ó, essa parte que permanece rígida. Em algum momento aqui, essa ligação entre esse pilar e essa treliça, provavelmente uma treliça que abre ali duas águas, né? Duas águas convergentes. Em algum momento essa ligação não ficou legal. E aí qualquer tipo de vento, qualquer vento mesmo, qualquer perturbação, se ela já não for rígida a ligação entre o pilar e a treliça, ela vira uma articulação, aí vira um mecanismo, meu amigo, aí você já viu. Aí vai embora. Uma torção que ela dá para cá já abre mais a ligação e aí depois volta para cá. Enfim, é mal feito mesmo, problema grave, tá? Nem o vento aqui nem tá tão forte, você vê pelo forro, nem é aquele vendaval que a norma prevê aí para Rio de Janeiro aí mais de 110 km por hora, se você for analisar, não tá nem perto disso, pela análise simples aqui desse caso, tá? Então, prejuízo aí que o proprietário do posto de gasolina teve por uma questão aqui, provavelmente de ligação, tá? Difícil fazer uma análise assim, mas provavelmente uma questão de ligação metálica, tá?
aqui eu tenho outra estrutura de posto de gasolina, tá? Mais ou menos na mesma situação. Tá? Você vê aqui que não parece, pelo menos não é evidente que há uma ventania muito forte, e a ligação entre o pilar e a viga, né, não tá legal, né? Ele vira um mecanismo, vira uma articulação e aí fica instável, né? Tem que se fazer essa ligação corretamente. A altura tá legal, até que tem bastante pilares, mas ele tá aqui todo ligado em uma linha de pilares, tá? A linha de pilares aqui e essas águas que provavelmente vai ter aí mais um problema semelhante àquele, vai cair para um dos lados e vai levar a ruína aqui. Também, estrutura de posto de gasolina tem que se tomar muito cuidado, tá? Olha lá, caiu, já era, tá? Problema de rigidez, porque os dois casos teve um problema muito semelhante, né? Rigidez da ligação ali. E ouso dizer que o vento não chegou nem perto do que as normas prevêem, tá? Então, posto de gasolina é sério, tem que tomar cuidado, tem que fazer com projeto, tem que fazer certinho, senão tem problema. Por quê? Porque você tem 4 pilares apenas. Muitas vezes, posto de gasolina, você tem 2 pilares só. Você tem uma estrutura que é uma... Vamos dizer assim, é semelhante a uma asa de avião, gente. Ela tá lá, é como se fosse um paraquedas. E ela ligada só num pilar, 2 pilares, só numa linha de pilar, ela vai trabalhar. E se você não fizer a ligação corretamente, uma ligação de suporte, como é que ela vai suportar essa alavanca? Difícil, né? Então, tomar cuidado aí. Esse outro aqui eu recebi pelo WhatsApp, cara. Eu fiquei indignado com isso aqui, cara, realmente. O que acontece aqui, ó? Cobertura de garagem, tá vendo, ó? Muito provável, né? Aqui, de que o vento vem nessa direção, obviamente vem nessa direção aqui perpendicular. Configura-se a abertura dominante, aqui nesse caso você tem uma abertura grande na frente, você tem uma parede no fundo, o vento entra, não tem para onde sair, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a pressão interna. Essa pressão interna aí aumenta 80% da pressão interna que a norma prevê normalmente. Então assim, da pressão externa que a norma prevê normalmente. Então o que acontece, ó? Sucção, tá? De dentro para fora, sucção, pressão interna elevada. Olha lá, ó, levantou a sapata, meu amigo. Levantou a sapata da garagem. O cara colocou uma sapata, ele pegou uma lata de tinta, encheu de concreto e fez uma sapata de garagem, tá? Imaginando, né? Não imaginou que pode ocorrer a sucção, que a abertura dominante, que essa abertura dominante tem ali, aumenta, né? A pressão interna e ele eleva aí. Olha aqui a sapata saiu voando, ó. Se eu não me engano, isso aqui foi Santa Catarina, tá? Eu recebi esse vídeo aqui por WhatsApp, tô vendo aqui pela internet, aqui no YouTube. Então, ó, olha lá a sapata, ó, vai embora. O que esse bloquinho de concreto aguenta? Me fala, não aguenta nada. Então, assim, não entendia o poder do vento, né? A pessoa que fez isso não sabia o poder do vento, não entende a dinâmica do vento, tá? Então, caso sério aí, prejuízo, se você for ver, ó, acertou o carro aqui, ó. Na volta, ó, tem um momento que ele vai aqui, acerta em cheio o carro aqui, ó. Tá? Isso aqui é um problema, né? Se tiver seguro, o carro, não sei se cobre esse tipo de coisa, né? Tem que ver. Às vezes, se for condomínio, pode ser que o seguro condomínio também não cubra isso, se não tiver uma RT disso aqui. Então, cuidado, gente, cuidado. Fazer estrutura metálica aí, estrutura de concreto armado, com um profissional lá, acertou a frente do carro, já era. Um profissional, né? Não vamos fazer sem profissional. Eu não estou falando que a experiência do construtor não é válida de maneira nenhuma, mas olha essa situação. Ele pode ter muita experiência, pode saber soldar, pode saber fazer a estrutura, ter muita experiência de montagem, conhecer, mas precisava ter alguém avaliando aqui isso aqui. Isso aqui, né? Ainda bem que foi dando material apenas, mas, né, poderia ser um problema mais grave. Eu vou te mostrar um caso que teve um problema um pouquinho mais grave do que apenas dando material, tá? Esse caso aqui, ó, olha lá, o homem voou. Olha que situação, meu Deus. O que o cara tava fazendo ali naquela hora, né? Bom, o que acontece é que a reportagem aí diz que ele foi amarrar o telhado, né? Deixa eu abaixar aqui. A reportagem diz que ele foi amarrar o telhado, porque ele percebeu que poderia ocorrer do telhado se soltar. Tá vendo, ó? E aí, né? Que hora pra estar ali, né, gente? Meu Deus. Né? Que horrível, né? Mas o telhado voou. A sucção, pressão dinâmica do vento, o telhado voou, né? Procura aí no YouTube depois, o homem voa com telhado temporal, você vai ver a reportagem completa aí, tá?
Mas, olha lá, ó, ele foi lá amarrar, voou embora. Lógico que ele não tinha que estar ali naquele momento, mas houve um dano físico, né? Negligência de projeto, se houve projeto, teve negligência. Se não houve projeto, teve uma negligência pior ainda. Não se faz construção civil sem projeto. Não se faz construção civil, não se faz obra de construção civil sem cálculo estrutural. São vidas, gente. São vidas. Tá? Então, fica aí mais um alerta aí. Esse caso aqui agora é em Cianorte, tá? Também posto de gasolina, ó. Olha lá, esse aqui parecia que o vento estava um pouco mais forte. Tá? Não é um vento qualquer não, mas não há registro de que se ultrapassou pelo menos nessa região aqui de Cianorte, de que se ultrapassou as velocidades básicas do vento previstas na NBR 6123, né? Que nesse caso aqui é 45 metros por segundo, 45 vezes 3.6, 162, entre 140 e 162 km por hora, dificilmente vai estar nisso aqui, né? Tem um outro vídeo que fala que foi em torno de 160, né? É de 100 km por hora. Que tivesse a 140, você tem coeficiente de segurança. Você tem coeficiente de segurança, você tem coeficiente de majoração de carga. Que atingisse os 160, você ia estar resguardado, porque na hora de lançar as cargas, você majora as cargas. Então, que atingisse os 160 km por hora, que eu duvido que tenha acontecido nessa situação, você ainda ia estar resguardado. Não ia acontecer isso, tá? Então, lamentável. Aqui eu tenho já um caso internacional, né? Indonésia, 15 de janeiro, ó, 15 de janeiro de 2018. As pessoas aqui em cima, ó, olha a sobrecarga de pessoas. Não, se fosse norma brasileira aqui não era para ter problema, né? A gente teria aqui a sobrecarga correta das pessoas aqui. Não era para ter problema, olha o que aconteceu. Desabou com um monte de gente lá, né? Isso aqui foi, né? O problema é que, ó, tava atirantado lá no teto. Bom, enfim, eu não conheço as normas da Indonésia, mas se fosse aqui no Brasil, tivesse seguido a norma certinha, essa quantidade de pessoas ali não era para dar problema nenhum, tá? Estava bem resguardado. Então é isso, o recado que fica é esse. Se você é construtor e conhece algum calculista, procura tentar entender o trabalho que ele faz. Ele pega as normas, se for um bom calculista, obviamente, né? Não vou dizer que todos são excelentes, não, mas a maioria se dedica, estuda, procura livros, universidade de pós-graduação, vai lá, estuda as normas justamente para isso, sabe? Então, se você é construtor, procure entender o trabalho do calculista também, cada um na sua área, na sua experiência. Você tem a experiência da execução, tem a experiência e o conhecimento técnico disso aí. Se você é calculista, procure, assim, não tem mais espaço hoje em dia para engenheiro turrão, né? Engenheiro mal educado, engenheiro arrogante. Então, procura conversar com o construtor e mostrar para ele, né, por que você está levando aquele projeto daquela forma, né? Por que ele vai falar assim, não, tá muito exagerado, tal, essa treliça aqui não precisa disso, bota aqui 2 pr de meio, tal. Quantas vezes já escuta isso? Então procura mostrar para ele por que você está fazendo isso. Não tem problema, ó, eu estou colocando isso aqui por causa da esbeltez, ó, ela não pode ser muito fina, a norma prevê isso, a norma prevê uma carga de vento de tanto, a norma prevê uma carga de pessoas de tanto, tem que considerar a fadiga, tem que considerar isso, tem que considerar aquilo, porque dessa forma, se você fizer ele entender, ele provavelmente vai respeitar mais o projeto estrutural. E principalmente, se você é um empresário, um empreendedor, dono de uma empresa, vai ampliar a sua fábrica, vai ampliar suas operações, vai construir um posto de gasolina, vai construir alguma coisa, procure empresa qualificada, tá? Procure empresa que trabalha com engenheiro bom, qualificado, especializado nisso. Procura saber as outras obras que eles fizeram, procura pegar referências dos calculistas que trabalham lá, porque é muito importante, tá? Então é isso, fica aí o meu recado para vocês. A frase, eu sempre fiz assim, nunca deu problema, nem sempre é verdadeira. Você tem muitos casos e se você ficar navegando pela internet, você vai ver dezenas e dezenas e dezenas de casos. Você vai ver que nem sempre é verdadeiro. A maior parte dos casos não acontece nada porque não chega numa situação extrema. Em muitos casos, mesmo sem chegar em situação extrema, o problema foi instalado. Então é isso aí. Responsabilidade com o que faz, você calculista, construtor, segue o projeto,
Se você tiver dúvida, alguma coisa, pergunta para o engenheiro. E empresário contrata a empresa que trabalha com responsabilidade técnica, que tenha calculista no seu corpo técnico ou que tenha prestadores de serviço que sejam calculistas competentes. Procura saber, tá? Não economiza deixando de lado a segurança. Faz a economia sim, mas faz a economia com segurança, tá? Isso aí, meu nome é Felipe Jacob, de novo, né? Tô falando aqui, meu nome é Felipe Jacob, sou calculista de estruturas metálicas. Esse é o canal Cálculos de Aço. Se você quer saber mais sobre o curso, entra aqui no link que tá na descrição, www.calculesdeaço.com.br, e tem turmas aí agora para 2018, bastante turma para quem quer aprender a calcular estruturas metálicas na prática, tá? Com projetos aí de galpão, você vai aprender norma de vento, você vai aprender a calcular ligações, calcular placa de base, dimensionar pilares, dimensionar treliças, vai aprender a fazer corretamente de acordo com a norma. Se você tiver interesse, entra no link da descrição. Fui, grande abraço, até mais!